Então, gente, vamos dar início com a nossa prece, né? Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo primeiramente por mais esse momento de estudo, de aprendizado, momento de boas reflexões, momento de receber boas energias, boas vibrações, que nós possamos aprender tudo o que será passado para nós nessa noite, que nosso irmão Guaraci possa ser bem intuído pelos mentores espirituais, que nós possamos receber boas energias para levar essas energias aos nossos familiares, aquelas pessoas com as quais nós encontrarmos, por nós passar, e que essas energias também possam chegar a todas as pessoas necessitadas. Obrigada, Senhor, por mais este momento. Que assim seja. Seu Guaraci, então pode ficar à vontade aí. Aí, gente, eu vou pedir só para todo mundo ficar com o microfone desativado. Acho que já está todo mundo aí certinho, né? E aí, quem quiser falar, pode ativar, só para não dar esse ruído enquanto o seu Guaraci estiver falando, tá? E o chat também, vocês podem ir falando aí no chat também, que eu vou olhando e vou passando para ele também. Boa noite, Ila. Bom, gente. Oi. Então, gente, primeira coisa é um agradecimento pelo convite de participar aí com vocês dos estudos. Boa noite. Boa noite, Ila. Participar aí do estudo com vocês, isso é gratificante, enfim. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito séria. Vamos valorizar o estudo e a vida. São coisas que estão na pauta de urgência e de emergência da encarnação atual. Ontem eu tive a oportunidade de ter uma aula de 6 horas de duração. Ela começou às 7 e acabou à 1 da manhã. Eu estudei antropologia e sociologia. Eu digo para vocês assim, nós precisamos formar cruzadas do Cristo, de pessoas dispostas a trabalhar em nome do bem, a não entrarem muito nessa onda que hoje está no mundo, que eles dizem que é normal. Então, eu entro no mundo, por exemplo, aí as coisas acontecendo, eu achando aquilo uma normalidade, e vou entrando, né, sem ter um cuidado comigo, um cuidado com aquilo que eu aprendo aqui na doutrina espírita. A doutrina espírita, ela foi preparada por Jesus para vir aqui para o mundo físico e as adjacências do mundo físico, olha, provavelmente desde quando ele montou o mundo, porque ela é a doutrina da convergência, né? E ao mesmo tempo de colocar para as pessoas a realidade das coisas. Então, a doutrina espírita é assim, é essa alavanca para o nosso progresso. Agora, não adianta ficar meio espírita, não adianta ser meio espírita. Eu sou espírita agora porque eu estou com o meu grupo de espíritas, e depois eu não sou porque eu estou com um grupo dos não espíritas. Então, nós temos que ser espíritas o tempo todo. Estou deixando essa mensagem inicial, né, para que a gente possa desenvolver o nosso estudo nesse clima de harmonia em torno do Evangelho de Jesus, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês, a Tainara, ao Davi, Paz dos Santos, enfim, a todos que nos acolhem com tanta dedicação, com tanto carinho, né? Isso é muito importante para todos nós. Bom, vamos lá. O que é uma família? O tema proposto é a formação, conflitos e família do futuro. Bom, falar desse tema em 1 hora é muito pouco, então a gente vai ter que condensar, sintetizar, e para a gente poder fazer, dar uma ideia geral, mais ou menos geral, do que seja a família. A família é um agrupamento de espíritos afins ou não. Isso é família. Vamos pensar como é que é assim. Então, vamos imaginar, nós estamos aqui fazendo uma proposição. Deus criou 100.000 espíritos.
E esses espíritos saíram para evoluir, pelo simples ignorante. Eles saíram para evoluir e saem como que agrupados. Esse agrupamento vai formar uma família, ou seja, um grupo de espíritos tem o dever de se ajudarem mutuamente, porque todos necessitam de evoluir. Então, a família é essa construção grupal, onde as pessoas precisam ajudar umas às outras. E nessa ajuda, dependendo da posição, né, de cada um, vão se formando uma coisa chamada afeto. Então, vamos tentar entender o que seja afeto. Nós temos uma sequência que nos faz agir e reagir, principalmente agir, que é o seguinte: nós temos um estímulo, recebemos um estímulo, ele pode ser interno ou externo. Externo, quando eu encontro alguma coisa que está fora de mim. Interno, quando sai de dentro de mim. Uma lembrança, um momento que eu vivi, um sonho, enfim, nós temos esses estímulos. Esses estímulos, quando eles surgem, e quando ele vai surgir o tempo todo, ele vai disparar um nível qualquer de emoção. Então, a emoção é um circuito nervoso que vai levar o meu estímulo, como se fosse uma corrente elétrica, vai levar até o meu campo dos sentimentos, que está dentro do coração, o coração holístico. O coração, não o coração músculo, mas o coração holístico. E vai para lá. Chegando lá, o sentimento não sabe o que vai fazer com aquilo. Chegou aquela corrente, o que o sentimento faz? E aí, o que é isso? Então, ele recorre aos afetos. Ele pergunta para o campo dos afetos. Isso aí é afeto ou desafeto? Aí, se o afeto tiver pronta a resposta, ou desafeto, ele vai dizer na hora. Se ele não tiver, ele vai perguntar para a memória. Aí a memória vai responder para o afeto o sentimento, aí o sentimento vai emitir, vai disparar o pensamento, a palavra e a ação. Então, funciona nesse campo, né, assim. Ora, o que acontece? Se eu estou num grupo de pessoas que eu estou interagindo com eles o tempo todo, ao longo da evolução, essa evolução começa no átomo primitivo, como diz o Livro dos Espíritos, a questão 540, então eu vou montando esses afetos. Então eu vou montando afetos, aquilo que não chega a ser afeto vai ser desafeto, ou então é meio neutro, e a memória é a grande controladora disso, porque é ela que vai arquivando as experiências que um vai tendo com o outro. Bom, então nós fomos evoluindo, até chegarmos ao homem. Quando a gente chega no homem, acontece uma série de transformações em nós. É como se fosse o adolescente, é como se fosse a criança chegando na adolescência, e o corpo dela transforma, o pensamento transforma, as coisas mudam. Então, assim também, quando nós chegamos no homem, ou na evolução humana, quando chegamos ali, tudo aquilo que estava arquivado começa a desenrolar, e vai desenrolando, formando uma espiral onde eu vou ter que tomar conta dessa espiral. Isso é o que vai acontecer. Segundo consta, nós levamos mais ou menos 5,5 milhões de anos para desenrolados, né, estão guardados o que é memória, o que é afeto, o que é sentimento, enfim, todas essas situações, formando, então, o campo mental, e o campo mental é a expressão do que a mente já conseguiu, do que o espírito já conseguiu evoluir. Então, nós vivemos nesse universo, né? O espírito, que é o self, a mente, né? As coisas que estão arquivadas para as nossas reações normais, e também a formação do ego inferior para depois o ego superior. É nesse contexto que todo mundo vive. É nesse contexto. A pessoa pode ser bonita, feia, alta, baixa, preta, branca, amarela, não importa, o contexto é esse. Por isso que a humanidade avançou para acabar com esse preconceito, né, de raça, de cor, de etnias. Por quê? Porque todos vão funcionar desse jeito. Olha, então o que acontece? Nós estamos num grupamento de espíritos.
Por que Deus fez assim? Porque seria muito difícil a evolução se ficasse todo mundo perdido por aí. Então, é como se fosse, os gregos chamavam uma egrégora, que é um campo formado por aquelas mentes que trabalham naquela família. Uma família, por exemplo, ela tem, digamos, 100 mil espíritos nela. Então, nessa família, você tem o núcleo da egrégora, que são aqueles que estão mais próximos uns dos outros, e você tem também aqueles que estão mais distanciados, que podem migrar para uma outra egrégora. Então, o que o Espiritismo nos ensina? Que nós temos, então, a família espiritual e a família corporal. A família espiritual é muito mais ampla. Então, a formação da família é parte disso. Se nós pegarmos na antropologia, qual que foi o início que os antropólogos dizem da formação da família enquanto esse grupo, esse agrupamento para seguir na evolução? Porque até então eram tribos, as pessoas se uniam, mas não tinha esse conceito de ajuda mútua, eles se agrupavam para se defender, tinham muito medo, então se agrupavam no sentido de defesa. Mas agora não, agora nós vamos expandir isso. Por quê? Há 1,5 milhão de anos atrás, esses espíritos começaram a fazer as suas migrações, saíram ali daquele contexto de África e Ásia para migrar para o norte, para a Ásia Menor, né, para a Europa, enfim. Então, eles começaram a se soltar. Mas eles se soltam também enquanto famílias. Quando nós estudamos no livro A Caminho da Luz, os exilados de Capela, Emmanuel vai nos dizer que os ários foram aqueles que migraram para a formação e a conquista de territórios na faixa da Europa, né, até lá na Mesopotâmia toda, e quase chegando ali no Oriente, né, no norte do Oriente. Olha, então essa faixa migratória, ela começa mais ou menos há 1,5 milhão de anos, e provavelmente depois os exilados foram dar uma força viva a essa situação. Olha só, então nós saímos nesse projeto de família, um ajudando o outro, um recebendo o outro no projeto reencarnatório, amparando, né, conduzindo para conquistas, enfim, então um ajudando o outro. Essa é a formação da família. Essa família, ela é muito grande, cada família dessa é muito grande. Uma vez um mentor, numa reunião pública, nos disse que essas famílias são mais ou menos de 100 mil espíritos, cada família dessa, né? E aí, o que essas famílias fazem? Elas estão uma parte encarnada, outra desencarnada, depois mudam e vão formando os seus afetos. E aí, quando nós chegamos ao tempo atual de uma formação familiar, é preciso de entender que ninguém está dentro de uma família a partir deste momento, a partir dessa idade espiritual. Não, nós estamos vindo de muitas e muitas encarnações ajustando essa família. Se vocês observarem na história, houve uma época, depois do Império Romano para cá, no regime absolutista tinha muito isso, né? Essas famílias, elas começaram a trabalhar o social. Então, por exemplo, havia o social feudal, que era a família dos camponeses. Depois tinha o social do clero, que era a família que ficava envolvida com o clero. Depois a família que tinha lá no absolutismo, que era a família da nobreza, depois a burguesia. Então, essas famílias, elas se fracionavam nesses campos, e de modo que uma podia migrar para outra. Então, quando se lê na história, por exemplo, que houve quem escravizasse alguém, beleza, só que depois ele renascia escravo. Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz. Então, se você tem, por exemplo, um fato histórico de que um grupo de pessoas machucou o outro grupo, não faz juízo de valor disso, porque no futuro, aquele grupo que foi o opressor será o oprimido. Por quê? Porque nesse movimento maravilhoso de nascer e renascer, que os espíritos vão se agrupando e se ajustando
para chegar aos níveis de uma família mais ou menos equilibrada. Como nós estamos ainda há muito pouco tempo na evolução, desde que saí dos judeus, então nós fazemos muita confusão com esse negócio de família, muita confusão. Às vezes, eu encontro na minha família um grande desafeto meu, que foi gerado por um desentendimento em algum momento do passado. Esse desafeto chega para eu conseguir me arrumar perante esse desafeto. E o que eu faço? Eu, às vezes, complico ainda mais. Ora, para que se tenha uma noção exata do que seja uma família, é necessário pensar na família universal. Essa família universal, ela foi proposta em 1789, quando da tomada da Bastilha e a Revolução Francesa, que foi liberdade, igualdade e fraternidade. Então, essa grande família, a proposta da Revolução Francesa, do que é estabelecer essa grande família universal, onde todos pudessem ser iguais, livres, né, e fraternos. Essa é a proposta da família humana. Essa proposta da Revolução Francesa, que foi a maior revolução social que se tem notícia da história, porque ela teve uma ressonância em muitos outros países, inclusive na América, ela teve essa ressonância dessa revolução social. Para quê? Para fazer com que as famílias se unissem em torno de um ideal. Porque até então, cada família tinha o seu ideal. Quando eu falei do clero, quando eu falei do feudal, quando eu falei lá do absolutista, cada família tinha o seu ideal. Né? E ali, naquela proposta da Revolução Francesa, o ideal era se juntar todos dentro de um mesmo ideal. Essa foi a ideia. Mas essa ideia ela não foi referendada por aqueles que promoveram, que lideraram a Revolução. E aí começaram a complicar, né, nas suas ações, depois da tomada da Bastilha, começou a ter muita vingança, e acabou que era a guilhotina, enfim, e acabou que o Império voltou. Em 1804, quando Napoleão se coroou em Notre-Dame como o imperador da França. Então, teve que voltar. A família não foi suficientemente forte para sustentar os próprios ideais da Revolução. Então, estudar a Revolução Francesa é como se a gente pensasse o que faltou para que a família começasse desde ali. Vamos voltar um pouquinho atrás. Nós estamos no Império Romano. Mais ou menos nos anos 700 a.C., Roma começou a ser construída, aí criou-se o Império a partir de legiões, né, que eram camponeses que trabalhavam, eles foram orientados militarmente e formaram o grande Império Romano. Aí você observa que o Império Romano, ele aconteceu durante mais ou menos 1000 anos, um pouquinho menos de 1000 anos. Aí você pensa, por que esse império teve tanta força dentro da humanidade? Que hoje se fala ainda muito do Império Romano. Por que ele teve aquilo? Qual que era o objetivo da espiritualidade? Porque tudo tem que ter o aval da espiritualidade. Porque qual é o objetivo da espiritualidade para que aquele império fosse tão portentoso como foi? Então, Emmanuel vai nos dizer que é porque Jesus entendeu que ali começaria a formação da família humana. Roma seria o centro dessa família e ditaria, né, todas as normas para a formação de uma família universal. Vamos analisar isso. Jesus é um Cristo que já viveu imensas experiências, e milhares de experiências na sua evolução para chegar a Cristo. Provavelmente, e com quase toda certeza, existem mundos de provas e reações em que foi possível acontecer isso. Porque senão ele não tentaria isso aqui na Terra. Então ele tentou fazer do mundo uma família só. A Revolução Francesa, o que ela fez? Ela foi a ressonância desse ideal de família do Império Romano, e que não deu certo lá. Não deu certo, Emmanuel vai dizer, porque os homens começaram a se conspurcar, começaram a ser imorais, e começaram com detalhamentos que nós não vamos colocar aqui, mas
que não permitiu que isso fosse levado à frente. Ora, então, nós temos a tentativa da família pelo Império Romano, temos a tentativa da família pela Revolução Francesa. Nenhuma das duas funcionou. E aí agora nós estamos aí, subdivididos, né, nas múltiplas famílias que existem no mundo. Então tem a família dos Silveiros, a família dos Cunhas, dos Oliveiras, e vai por aí afora. O que está ali dentro daquela família? Espíritos, consciências. Precisamos entender isso. Temos consciências ali dentro. Consciências de um processo de evolução, saindo da animalidade para a humanidade, saindo do tribal, saindo do primitivo, do tribal, do cidadão para o espiritual. É isso que está acontecendo. Ora, nesse percurso, muitas pessoas se perdem nos seus questionamentos, nas suas escolhas, nas suas atitudes. Então, a família, ela hoje está muito assim, sabe? Ela não está uma família de um nível mais completo, mais conjugado no bem. Aí formam todos esses problemas que nós estamos vendo. Olha, quando eu recebo um espírito na minha casa, por uma questão de reencarnação, aquele espírito ele vai chegar, ele vai ser aquela criancinha tão fofinha, aquele negócio todo, mas e a gente já começa a ter ali a nossa noção se ele é nosso afeto ou não, mesmo sendo da família. Se ele é meu afeto, aí você já começa assim, nossa, eu não consigo entender bem, sei lá, esse espírito aí e tal. Por quê? Porque esse é o ideal, é o que nós temos que trabalhar para recuperar o afeto que foi perdido um dia. Porque quando nós viemos para trás, nós viemos todos como afetos, até chegar no homem. Nós desenvolvemos muito o afeto. No reino animal, no reino vegetal, houve muita coisa, vocês verem. Guaraci, só um instantinho. Só um instantinho. Oi. Ô, Edinho, você está compartilhando a sua tela sem querer. Dá uma olhadinha aí. Você tem que clicar lá embaixo em parar de apresentar a tela. Ou você pode sair da reunião e entrar de novo também. Você tá me ouvindo, Edio? Aí, deu certo. Ah, ele saiu, ele deve tentar entrar de novo. Pode continuar. Então, gente, né, nós vemos as raízes se entrelaçam no subsolo para se fortalecerem, para se ajudarem. Quando você estuda botânica, você vê isso. As árvores, as raízes se entrelaçam, as folhas, as ramarias se ajudam. Então, nós viemos formando afetos. Então, o teor de afetos que temos é infinitamente superior aos dos desafetos. Infinitamente superior. E por que nós criamos desafetos agora? É só uma questão de ajuste. O desafeto, ele é formado quando alguém não aceita o nosso modo de viver, o nosso ponto de vista, as nossas escolhas. Aí, quando alguém não aceita isso, a gente forma o desafeto. Então, o que acontece? Para que uma família possa interagir num campo de perfeita harmonia, é preciso que tenha o conhecimento do Evangelho. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando uma pessoa vai contra aquilo que eu esposo como ideal, é o direito que a pessoa tem. É o direito que ela tem de não aceitar a minha proposta de vida. Por quê? Muito simples entender isso. Olha só, nós estamos aqui com mais ou menos umas 10, 15 pessoas. Cada um de nós aqui, embora já estejamos na evolução humana
e buscando a espiritualidade já, mas nós somos diferentes. Quando Deus criou cada um de nós, Ele nos criou individuais. E disso que parte a palavra indivíduo, que vem para self, que é o sujeito individual. Então, quando Deus nos cria, Ele nos cria individual. Então, nenhum de nós aqui é igual. Não tem como ser igual. Então, como nós temos diferentes, essa diferença matricial, né, da criação de Deus, o que vai acontecer? Eu vou ver a flor que você está vendo de uma maneira diferente de vocês. Aí que está o X da questão. Então, eu não posso exigir que você veja as coisas como Deus, mas eu posso interagir com você para ver qual é a visão da coisa e da minha. E qual é a conclusão nós vamos chegar? É sempre a mesma, em ângulos diferentes. Então, essa angulação de visão é que vai aumentar o afeto ou criar o desafeto. Olha, se eu, na minha concepção de ser, que tudo tem que ser igual, eu penso que é, então provavelmente eu vou montar muitos desafetos, porque todos são diferentes. Né? Eu observo isso, eu tenho 3 filhos, né? E netos. São meninos e meninas. Meninas e 4 meninos. Então, eu observava isso muito mesmo, quando eu era crianças. Agora, os meus netos, a diferença entre eles. Nossa, os 2 primeiros filhos meus, padre, meu Deus, é muito diferente. O Felipe agora também, extremamente diferente. Eu vejo a Luísa do início, meus netos, extremamente diferentes. Mas gente boa. Gente que traz conteúdos bons e que eu não tenho que interferir. Então, o desafeto eu crio quando eu quero interferir na vida do outro. Olha, se eu estou numa família espiritual, progredindo junto, e sabendo dessa informação da espiritualidade e da psicologia, por que eu tenho que criar desafetos familiares? Para que eu tenho? Exatamente porque eu quero ser a supremacia. Eu quero ser a palavra final da coisa em si. Quando nós éramos um pouco mais ignorantes, né? No século XIX, XVII, XVIII, XIX, que tinha a questão do pai e da mãe, em uma das lições para os filhos, se a gente voltar lá, eu vi isso um pouco, né? Eu vi o final disso. Se a gente voltar lá atrás, você vê que aqui era um sentido de proteção. Era quando o pai, a mãe, ou um familiar mais velho, queria ensinar o caminho correto. Aí o que acontecia? Se o filho fosse, ou a filha fosse compassiva, né? Aceitasse aquilo, o que acontecia? Ela se dava bem. Por quê? Porque aqueles exercícios vinham naquela estrutura do afeto do passado. Então, nascia uma criança lá na casa de uma pessoa daquela, meu Deus, a criança era super bem recebida e ali eles já criavam esse filho dentro da estrutura da cultura familiar. Tem um estudo de um grande psicólogo chamado Steven Pinker. Ele é um psicólogo canadense radicado nos Estados Unidos e ele ganhou um prêmio chamado Pinker, o prêmio Pillsbury. O prêmio Pillsbury de psicologia é comparado ao prêmio Nobel. E aí o Steven Pinker, ele diz o seguinte, que mais ou menos, né, a cultura familiar interfere 20% na nossa formação cultural. A cultura social, mais 20% na nossa formação. E os 60% restantes somos nós que trazemos. Olha, se eu trago 60% de cultura, quando eu reencarno, o que vai acontecer? Eu vou mostrar desde já quem eu sou. Desde já, a criança vai mostrar quem ela é. Porque ela já vai mostrar os 60% dela. E o que compete agora aos outros 20% que estão próximos, que é a família?
porque aí o social já é um agregado, mas a família que está próxima, o que vai dar para esses 20%? É entender qual é a proposta cultural daquele indivíduo que renasce e o que eu posso contribuir para o bem dele, ou, aí que está o X da questão, o que ele pode contribuir para o meu bem. A gente tem muito essa mania de achar que nós podemos sobrepor ao outro. Sem nada, sabe nada da vida, né? Eu vou criar uma situação aqui que eu vou sobrepujar. Então, a família, na verdade, quando Deus cria a família, ele cria para isso, para que as pessoas vão se ajudando uns aos outros. Entende? Do livro dos Espíritos. Por que nós vivemos em sociedade? E a sociedade familiar é mais próxima. Por quê? Nós temos que ajudar uns aos outros. O que sabe mais, ensinamos. O que é o desafeto? Completar o desafeto. Chamar o desafeto, olha, tem uma coisa que eu não consigo gostar ou entender daquele meu familiar. O que é que está acontecendo? Então vamos analisar, porque muitas vezes, gente, o enigma somos nós. André Luiz fala com muita propriedade, quando uma pessoa é um grande enigma para você, provavelmente você é para ele um enigma maior ainda. Então eu preciso saber, às vezes o enigma sou eu, às vezes a dificuldade sou eu. Sabe? Eu tento, então, buscar esse entendimento com aquele meu desafeto. Por quê? Porque a família, quando ela se torna muito próxima e muito protetora, no sentido da proteção espiritual, né? As pessoas crescem na encarnação. Crescem, mas crescem muito. Uma das maiores relações familiares que existem é a relação da mãe e filho. Isso é motivo de estudos profundos aí por psicólogos, a mãe e o filho. Por quê? Porque a mãe se completa no filho e o filho se completa na mãe. Isso é um estudo bem interessante para a psicologia. Por quê? Porque o filho, ele é a expressão, a mãe sente no filho a sua própria expressão. E o filho sente na mãe a sua origem. Por isso que tem que entrar o pai nessa jogada. O pai entra aí como aquele que vai dar uma humanizada nessa relação mãe e filho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o filho da mãe em determinado momento e vai sair com o filho ou com a filha para mostrar o mundo, o filho e a filha. Então, ele vai funcionar nessa relação de fazer um pouco, né, desse estudar da relação mãe e filho. Ora, você vê como é que Deus agiu. Aí você analisa como é que Deus criou essa relação tão profunda de pai, mãe e filho. Exatamente para isso, para que o afeto que se constrói ali possa destruir qualquer desafeto que exista. Vamos pensar no caso do Senhor. Vocês se lembram da reencarnação do Segismundo? No passado, ele tinha a futura mãe, os futuros pais dele eram a Adelina e a Raquel. Né? E iam receber. Teve um negócio que ele falou aqui, que é muito de constelação, essa questão do pai, viu? O pai, eu ia até comentar, assim, de trazer introdução do assunto para falar essa parte. Perigoso que é nas coisas, né, amor? Esse negócio de pique, assim. Voltou sua internet?
aquele espírito, né? Ela vai dando ela cresça naquela oportunidade. Então, essa é a formação de família. Se nós entendermos família assim, nós podemos entender um jardim. Já viu um jardim com bastante tipos de flores diferenciadas, tudo em harmonia? Por exemplo, você entra no jardim, você tem um caminho de hortênsias. Aí, do lado, você tem as aleias, você tem rosas, dálias, né? Você tem orquídeas, você tem, enfim. E elas todas são lindas, maravilhosas, perfeitas, e formam uma grande família. Que uma respeita o espaço do outro, uma respeita o tempo dela, porque elas também têm os tempos delas, e você vê um jardim. Quando o André Luiz fala lá em jardim, no mundo espiritual, ele fala muito em jardins. Por quê? Provavelmente, essas centelhas que estão na evolução, né, de flores, Deus mostra por elas o que Ele quer de nós, porque no fundo, o universo é um grande jardim, onde os seus componentes se tragem com beleza, com harmonia, com tranquilidade, dentro da sua, dentro dos seus critérios, dentro das suas possibilidades, e cada um é visto belo pelo outro. Então, família é mais ou menos isso. Agora, eu tenho problemas familiares? Então vamos pensar nisso. Olha, esse problema ele é temporário, ele não é definitivo, daqui a pouco ele vai acabar, daqui a pouco esse problema vai porque em determinado momento a vida mesmo me dá a chance de transformar desafetos em afetos. Vamos trabalhar isso aí, afeto e desafeto. Afeto é, digamos, a luz, uma relação, né, entre um ou outro, entre grupo. E o desafeto é a treva, que a relação não é bonita, não é boa, não é querida, então é a treva. Ora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acabar com a luz, desculpa, com a treva. Eu tenho que vencer a treva. É isso que é a proposta do Evangelho, é vencer a treva. Né? Aquele que anda comigo não anda em trevas, não foi o que Jesus falou? Então, se eu ando com Jesus, eu não ando na treva. Se eu estou com Jesus, eu não tenho desafio. A maior prova que Jesus deu disso, que nós estamos falando aqui, está nos momentos finais da vida dele aqui. Então, quando ele, todo machucado, preso, na cruz, ao corpo dele, não, o corpo dele, que ele fala, Pai, perdoá-los, porque não sabem o que fazem. Aí Jesus deu para todos nós o que é o ponto referencial da família. Então, para Jesus, todos somos da família universal. Quer ver a prova? Ele nos chamava de vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois Deus. Né? Chamava vós. Vós não está também excelência, né? E aí por quê? Porque estava vendo, não era o ego inferior composto para representar o céu. Ele estava vendo a centelha criada por Deus em pleno processo evolutivo. Então ele falava para a centelha. Então por isso que ele falou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem. E antes dessa fala, quando ele estava lá no horto, fazendo as suas orações, antes de ser preso, ele fala, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Aí as pessoas acham que Jesus estava com medo da cruz. Uma pena que pessoas acham isso. Jesus estava dizendo o seguinte, afaste de mim esse cálice de ver essas pessoas cometerem um ato tão insano contra elas mesmas. Porque no momento da explicação do Cristo externo, que é Jesus, ela estava explicando o Cristo interno, que era a proposta de avanços cada vez maiores do céu. Então, Jesus falou que afaste de mim esse cálice, ou seja, essa proposta, né? Energia, por causa se ele recebe o vinho, né, que é uma das propostas de energia. Então, afaste essa energia negativa
ou energia que vai gerar efeitos negativos, que vai fazer com que o homem crie sempre sentimentos positivos, negativos, afetos e desafetos. Enquanto que nós temos que ser uma comunidade afetiva, não poder mais. Com a família, é ajustar os espíritos, é como se limasse, né, os espíritos para viver a grande família universal. E nós estamos fazendo experiências aqui. Nós estamos começando. Quando vocês assistem esses filmes de época, né, vocês já viram quando tem aqueles bailes, aqueles salões, né, da Europa, aquela coisa toda, né, aquelas moças muito bonitas, bem vestidas, aquelas roupas chiques, os rapazes, todos eles com aquelas fracos, né, aquelas coisas lá. Então, aquele momento da dança, sabe, eu observo isso muito nesses filmes, aquele momento em que estavam dançando uma valsa, a valsa ela tem a harmonia, a rítmica da música, a valsa é de elevação e elevação espiritual. Você faz volteios, você faz mais ou menos assim. E aí você está fazendo os movimentos da onda, né? Faz isso. E aí você vai fazendo aquilo dentro daquela estrutura do bem possível da época. A iluminação era a vela, a lamparina, archote. Não sei se vocês já dançaram com iluminação de archote. Quando chega em determinado momento, seu nariz está todo enfumaçado, né? É muito ruim. Mas todo um elan para a época. Então, eles ali dentro daquela beleza toda estavam ensaiando o quê? A família do futuro. Todos bonitos, bem vestidos, bem representados, né? E fazendo aquele baile gostoso da vida, aquele enlevo da vida. Aquilo é um ensaio, né? É sempre ensaio da grande família universal, da família do belo e do bom. É isso que nós precisamos de buscar entender, né, nas nossas vidas, para que a gente seja útil na atual encarnação. E na outra não adianta falar, eu não gosto de fulano ou de fulana. Se na outra encarnação eu vou ter que passar por ela. Né? Tem um caso do André Luiz, no livro Nosso Lar, marcou profundamente esse caso do André Luiz. Ele disse que quando ele estava saindo do hospital, já estava na casa lá do Luiz, né? Aí ele estava numa certa tarde, sentado na faixa, e aí de repente passou um bólido de luz. Ele levou um susto, né? Passou aquela coisa iluminada, assim. Aí ele perguntou para ele, luz o que é isso? Eu disse, não, saiu alguns outras dimensões superiores que passaram por baixo. Aí o André falou assim, nossa, você é espírito? Essas coisas dimensões superiores, eu não quero aqui. Aí o André falou assim, isso nunca mais me casa, né? Aí o Luiz sorriu e falou assim, se ele está passando aqui, ele está buscando desafetos pela realidade. Deixou de desafeto e não progride enquanto não resolver o seu desafeto. Aí é uma lição profunda para todos nós. Bom, gente, alguém tem alguma colocação para nós? Alguém gostaria de dizer alguma coisa? A lição de vocês. Gente, tá chovendo bastante aqui, né? A gente viu aí até que deu uma queda aqui do pessoal que estava assistindo. Não sei na casa de vocês aí, mas aqui em casa até acabou a energia, né? Foi rapidinho, mas voltou. Teve queda, né? Acho que é por isso que algumas pessoas caíram aí e não conseguiram voltar. Né? Isso mesmo, eu demorei a voltar, tem nada, custou voltar aqui. Então, aí tinha até um comentário aqui, Sr. Guaraci, do início do estudo do Washington, mas aí eu deixei para ler no final, e aí como eu caí, eu perdi. Eu não sei se o senhor sabe abrir o chat aí, para o senhor deve estar aparecendo ainda a mensagem. Eu vi quando ele falou alguma coisa, deixa eu ver se está aqui. Porque para mim eu perdi. 49, parabéns, Sr. Guaraci. Sempre a paz e a luz estará conosco com as suas palavras sábias. Foi o que ele colocou.
né? Mas alguém assim, quer conversar a respeito do que a gente falou? Eu acho que não, assim, pra mim ficou bem tranquilo, né? Assim, nossa, muito. A gente vê que Esclarecedor. que envolve muitas coisas, né? Muito esclarecedor, envolve muitas coisas, né? Parte histórica. E aquilo que o senhor falou, às vezes a gente acha que é uma coisa tão momentânea, tão só aqui agora, né? Que se iniciou agora, foi uma desavença, né? Que foi uma coisa tão recente, na verdade é algo de muitas encarnações, né? De muitas encarnações, Tainara, e de muitas eras, muitas eras. Muitas eras. Às vezes você tem hoje uma pessoa que você ama profundamente essa pessoa, né? Isso aí tem um afeto formado, né? Porque o afeto, ele se forma como se fosse no novelo de lã, entendeu? Então, cada vez que você dá uma volta nesse novelo, você enriquece todo o novelo, entendeu? Não é assim que acontece com o novelo de lã? Você começa com um fio e vai fazendo, ele vai aumentando, assim? Então, o afeto é a mesma coisa, você vai aumentando esse afeto. Chega uma hora que o afeto é tão grande que você sente imenso prazer só de estar perto da pessoa. É verdade. Porque há uma compensação vibratória, né? E achei interessante também essa questão do desafeto, porque às vezes a gente vê as pessoas falando assim, né? Principalmente quando a pessoa tem uma vaga noção dessa ideia de às vezes eu não me dou bem porque foi algum desafeto do passado e tudo, aí a pessoa às vezes fala assim, nossa, a pessoa deve ter feito muito mal pra mim, deve ter sido um inimigo e tudo, mas às vezes na verdade a gente se esquece que ao contrário, né? tenha feito mal também, né? É ao contrário. Dessa via de mão dupla, né? Essa frase do André Luiz, quando alguém é um enigma para você, provavelmente você é o maior enigma para ele também. Entendeu? Então, isso aí a gente tem que analisar, né? De tomar muitos cuidados, porque as famílias, elas foram criadas por Deus, né? Isso é uma criação divina, a família é criação divina. Ela foi criada por Deus exatamente para isso, para que ninguém fique sozinho. As pessoas se amparem e se amem, né? Esse amar no sentido de respeito, né? Horaci, mas também a gente foi muito ruim esse companheiro, né? Por isso que eu estou passando por isso. Não, assim, veja bem, gente, não tem um espírito que é muito ruim. Eu gosto muito da conversa de Jesus com Pedro, quando Pedro fala isso, Senhor, mas o homem é muito mau, né? Jesus fala assim, não, Pedro, o homem não é mau, o homem é tolo, né? Então, assim, às vezes é mais tolice, entendeu? A gente foi muito tolo, a gente fez muita coisa que não deveria ter feito, né? Coisas desnecessárias, e acabou que gerou, né? Um desafeto. Mas teremos tempo para corrigir. Se tiver uma chance de resolver um desafeto, resolva imediatamente. Não deixa para depois, não. Concilite com o teu adversário enquanto está no caminho com ele, né? Foi Jesus quem disse também. Então, é isso. A família, ela é essa coisa divina. Agora, se eu não consigo identificar o divino em mim, eu não vou conseguir identificar o divino em nada e nem ninguém. Então, o trabalho é meu, o trabalho é nosso. Ele não é do outro, ele é nosso. Ô, Sr. Guaraci, interessante também que, na verdade, essa situação que nós passamos, né, muitas vezes é até uma espécie de prova mesmo, porque às vezes é um desafeto aí, às vezes uma coisa de tantas encarnações que já vem tentando esses dois espíritos, às vezes aí, aparar suas arestas, né? E aí vem até instruções dos espíritos nessa parte aí dos sofrimentos, e tem um espírito que fala lá nessa passagem onde vem falando dessa questão do sofrimento, que justamente por agradecer por essa oportunidade, para a gente não reclamar desse sofrimento, porque quanto mais sofrimento é justamente a oportunidade de se desvencilhar das dificuldades, né? Assim, eu passei por isso, agora já estou livre dessa dificuldade, né?
Na verdade, é um grande bem, né? É um grande bem você encontrar esse desafeto, você tentar resolver essa questão. Nós temos que partir do princípio que todo mundo é divino. Todo mundo é divino. Então, se eu identifico no outro só o antidivino, é porque eu vivo no antidivino. Porque se eu viver o meu divino, eu vou identificar no outro divino. Eu não vou ter desafeto. Eu vou entender que o outro está passando por um momento complicado, difícil, né? E que precisa da minha ajuda. Por isso que está perto de mim. Perguntaram para São Luís, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, perguntaram para ele se, por exemplo, a gente sabe que a pessoa tem que passar por uma prova. E essa pessoa está perto da gente, a gente está vendo ela sofrer. A gente deve deixar ela sofrer, vencer a prova dela, né? Aí São Luís fala assim, não, só ela está perto de você, significa que você tem que ajudá-la. Significa que você tem que fortalecê-la na prova dela. Quem determina a prova é Deus, não é você. Então, se ela está perto de você, faça o máximo para ajudá-la. Sabe? Então, a resposta dele é fantástica, né? É muito abrangente essa resposta. E tem pessoas que falam assim, tem que sofrer mesmo, né? Deixa sofrer para aprender. Não, ninguém ensina ninguém, não, só Deus que ensina e a própria pessoa a si mesma. Eu não tenho que ser esse motivo do escândalo de ninguém, né? Gente, mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? A Ilha sumiu, cadê a Ilha? Então, às vezes ela deve ter caído por conta da energia, né? Da luz. Helena, eu vi que chegou aí também, né? Está chovendo aí, Tainara? Tá dando umas pancadas o dia todo. Aí para e deu até esse pico de luz agora, no meio da reunião. Que também está assim também, que a gente fala, está chovendo, agora está chovendo. Pois é. Então, tá assim. Gente, mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu vou dar um recadinho então, rapidinho. Na semana que vem, nós vamos falar sobre Jesus, vida e obra, com o Daniel Salomão, de Juiz de Fora. O Daniel, hoje, ele está na área da assistência social, eu acho, né, Marilda? Da AME Juiz de Fora, né? Ele era do DIF, né? Mas acho que agora está na parte de assistência social, promoção social, né? Ele era do... Acho que ele está mais na promoção social. Ele era do DIGE, né, junto com a gente, agora ele é Isso. da parte. E o Daniel, ele escreveu um livro junto com o Ricardo Baesso, eu peguei aqui para mim fazer uma colinha, com Eli Matos, Fábio Fortes e Ricardo Baesso, sobre justamente Jesus segundo o Espiritismo. Então ele vem trazendo para nós esse tema aí, Jesus, vida e obra. Aí no mesmo horário também, às 18h30. E agora eu vou fazer assim, gente, vou mandar o link durante o dia, porque aí a gente já vai se organizando para não ficar em cima da hora, acho que fica melhor, né? Então, para nós encerrarmos, você faz a prece para nós, Marilda? Ô, Tainara, Oi? só posso dar uma falinha? Sim. Nós tá tendo um seminário sobre as parábolas de Jesus, né, à luz do Espiritismo, pela Rede Amigo Espírita. Hoje, né, vai até amanhã. Então, são vários expositores do Brasil que estão fazendo os estudos. Né? Então, está lá na Rede Amigo Espírita. Depois, quando eu tiver o link, vocês mandaram para mim, eu te mando. Então, se alguém puder participar, escolhe um momento do dia que puder, né? Está tendo esses estudos o dia todo com relação a esse tema. E a minha participação vai ser amanhã a partir de 1h30. De 1h30 às 3h. Nós estamos falando sobre a parábola da figueira que secou. São 3 pessoas que fazem o estudo. Um estudo não partilhado. Mas se alguém quiser participar, tá na Rede Amiga Espírita. Tá lá, aí, gente, convite. Né, é muito fácil de pegar. Tá, joia. Aí, se eu conseguir o link, você não pode me passar, que aí eu passo o pessoal aqui. Eu vou ver, amanhã de manhã deve passar o link do dia. Aí eu passo para você. Tá, joia, então. Você faz para nós, Marilda? Faço sim, Tainara. De novo, né? Então vamos, né, neste momento, fechar os nossos olhos,
Agradecer a Deus, a Jesus, né, a essa equipe espiritual, ao Sr. Guaraci, por mais essa oportunidade de aprendizado na noite de hoje. Possamos cada vez mais, Senhor, através de todos os ensinamentos que são trazidos para nós, procurarmos a cada dia sermos melhores, sermos trabalhadores da sua seara, fazendo, Senhor, tudo que estiver ao nosso alcance para ajudar o nosso próximo, pois essa é a nossa meta aqui. Enquanto estivermos aqui na matéria, em processo de evolução, devemos, Senhor, ajudar e trabalhar em prol do próximo. Muito obrigada por tudo hoje, sim. Que assim seja e graças a Deus. Gente, boa noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite, semana. gente. Obrigada, Boa noite, até a próxima. Tchauzinho.